Olá, meus irmãos, graça e paz e que Deus te abençoe mais esse dia. Estou feliz de poder, nesse mês de dezembro, que a gente comemora simbolicamente o nascimento de Jesus, a gente poder estar falando de uma obra que ele realizou em nosso favor. A gente está falando sobre os benefícios dessa obra para a nossa vida, nós que somos a igreja, que entregamos a nossa vida a Jesus, que cremos nessa obra, que tomamos posse de todos esses benefícios sobre a nossa vida. A gente falou que a obra da cruz para nós, que cremos, é o quê? É a certeza do amor de Deus. Ele nos ama, por isso ele deu um filho para morrer no nosso lugar. Falamos também que a obra da cruz ela é uma obra libertadora, nos libertou de uma condição de escravidão. Muitas vezes a pessoa erra, sabia que muitas vezes a pessoa erra não é porque ela não quer errar, é porque ela não consegue acertar, porque está numa condição de escravidão. Então, quando a gente entrega a sua... Eu sou testemunho vivo disso, queridos. Muitas vezes eu tentei mudar alguns tipos de comportamentos na minha vida antes de entregar minha vida a Jesus e eu não conseguia. Por mais que eu quisesse fazer certo, eu não conseguia. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, houve uma transformação sobrenatural no meu interior e eu comecei a conseguir abrir mão de certas situações e comportamentos que eu não conseguia antes. É a obra que Jesus realizou, uma obra de libertação no mundo espiritual. Isso tem poder, sabe? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você toma posse do sacrifício dele, o inferno sabe que ele tem que te liberar, porque uma dívida foi paga, acabou. Agora, enquanto você não faz isso, você está preso e aí você não consegue agir certo. Então, é necessário entregar a vida a Jesus para que a sua condição no mundo espiritual mude. A realidade é essa. Sua condição no mundo espiritual precisa mudar para que você tenha liberdade de fazer as coisas certas. Essa é a verdade. E isso nos leva ao terceiro benefício da obra da cruz. A obra da cruz é uma obra de mudança de natureza. Como eu disse, existia uma dívida e Cristo ele fez essa troca. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou te explicar o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, está falando de Deus, o fez pecado, natureza, por nós, para que nele fôssemos feito justiça, natureza de Deus. Deixa eu te explicar aqui. Lembra que eu falei que Jesus ele nasceu e ele não contraiu dívida porque ele não pecou? Porque ele tinha uma natureza justa. O que é uma pessoa justa? A pessoa que pratica justiça. A pessoa que ela é justificada. Então, Cristo, ele era justo na terra, como um homem, ele não pecou. A Bíblia diz que não houve engano em sua boca. Ele não transgrediu a lei de Deus. Ele obedeceu em tudo, ele fez tudo certo. Então, ele era justo. Então, a natureza dele era uma natureza de justiça. O que é uma questão de... O que é essa questão de natureza? Aquilo que a gente faz de maneira natural. Agora, a nossa condição humana era uma natureza de pecado. Quando a Bíblia usa essa questão do pecado aqui, não está falando de um ato, está falando de uma natureza, uma inclinação. Você percebe que o ser humano ele tem essa inclinação para fazer coisa errada. Isso começa lá na infância. Às vezes uma criança de 1 ano, 2 anos já está desobedecendo pai e mãe. Te pergunto, quem é que ensinou essa criança a desobedecer? Ninguém. É a natureza do pecado, é a condição humana, a condição caída. A gente, para fazer as coisas certas, muitas vezes a gente tem que fazer um esforço enorme, porque nós somos tentados, somos atraídos. A nossa natureza humana é atraída pelo mal. Porém, a Bíblia diz que Cristo, ele foi feito o pecado, ele assumiu essa natureza de pecado e por isso ele foi para a cruz. Então nós fomos feitos o quê? Justiça de Deus. Então agora a natureza de Deus está sobre a nossa vida. Essa é a nossa realidade agora. Porque a Bíblia diz lá no livro de Efésios, olha só, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. A Bíblia está falando aqui no livro de Efésios, depois você dá uma lidinha lá, no capítulo 1, no verso 1 e 2, aqui já estamos no 3, de pessoas que vivem na prática do pecado, na prática do erro. Pessoas que não conseguem se livrar dessa prática. E a Bíblia está dizendo que antes nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, pessoas que fazem o que tem vontade. Pensou, vai lá e faz, não tem nada que pare eles. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Então, olha aqui, a palavra natureza. O problema do homem é uma questão da natureza do pecado. Algo que ele não consegue fazer certo por mais que ele queira.
Então a obra da cruz foi essa obra de mudança de natureza, né? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso, mas você precisa entender. Lá no verso chave para isso é o verso que a gente acabou de falar, vou até voltar nele lá. Ó. Esse verso aqui é o verso chave. Aqui foi uma troca que Jesus realizou em nosso favor. Ele assumiu a natureza de pecado, por isso ele foi para a cruz e morreu como pecador, mesmo não sendo. E no ato da morte dele, nós temos direito a tomar posse da natureza justa dele. É por isso que nós somos chamados justos. O meu justo viverá pela fé, está escrito. Né? Por quê? Porque nós fomos justificados. Né? Tem uma série de vídeos aqui no nosso canal, né, que fala sobre essa questão da justificação. Né? Justificados, né? Fomos justificados. Então acessa lá o link, vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar e você entender mais essa questão da natureza, porque aqui eu vou falar rápido, mas lá eu entro com mais propriedade, eu entro mais fundo nessa questão de natureza, mas o verso-chave é esse aqui, ó. Houve uma mudança de natureza e por isso hoje nós temos a natureza de Deus, você vai entender isso. No próximo vídeo a gente vai continuar falando disso, tá bom, queridos? Fica com essa palavra no teu coração, toma posse da natureza de Deus sobre a tua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus.